tá pensando que eu sou Loki, bicho? Boa noite, está começando mais um podcast Loki. Estamos aqui no laboratório do Centro Universitário Uniopet. Hoje, dia 19 de outubro de 2018, hora 19h46. Estamos aqui com o entrevistado Vladimir Urban, considerado por toda a cena psycho curitibana como uma das figuras mais importantes e ícone do psicobaile brasileiro. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Estamos aqui participando aqui do programa de vocês, o Loki. Muito massa, valeu demais o convite. Imagina. Então vamos começar falando um pouquinho sobre você. Conta um pouco de quem você é, de onde você veio, quem você se tornou. Tá. Bom, eu sou o Vlad, né? O pessoal me conhece muito por Vlad mesmo. É difícil me chamarem de Vladimir. Eu comecei tocando, na verdade, quando eu era muito novo, né? Essa coisa de música em casa. Então eu ouvia muita música em casa com a minha família. Minha mãe e meu pai, eles escutavam música MPB e todo tipo de música. Então isso me atraiu muito para essa linha, né, de, vamos dizer assim, de arte e tal. E eu me lembro que eu tinha uns discos lá que me interessavam muito. A minha mãe toda hora saía para comprar, toda semana, impressionante, toda semana a gente tinha quase que uma tradição que era ir comprar um disco do Beatles na lojinha de vinil que tinha ali no Shopping Hour, ali que a gente morava ali no Bigorrilho. Então a gente sempre fazia. Então esse vínculo com a música foi uma coisa que começou muito cedo para mim, né? E eu sempre estava ouvindo os discos, né? Eu me lembro que a minha mãe, ela gostava também muito de música orquestrada ou mesmo coisa de música clássica. Então, às vezes, até ela tinha uma dor de cabeça, enxaqueca e tal. Ela apagava a luz inteira e ficava ouvindo aquelas músicas, assim. Aquilo para mim era uma coisa engraçada, porque ao mesmo tempo que para mim era triste, que ela estava lá sofrendo com a dor de cabeça, eu ouvia essas músicas fantásticas, que eram, né, sei lá, um Tchaikovsky, uma coisa assim que para mim, assim, quando eu era criança, era chocante, né? Eram músicas realmente muito fortes. E daí também, e sempre com a música popular e com esse rock, né, dos Beatles, e até eu me lembro, tem uma coisa que sempre me chamava, e daí até eu entendo por que eu fui para esse lado do rockabilly e tal. Tinha um disco do Elvis Presley também ao vivo lá, que eu ouvia também muito. E daí foi aí, eu comecei, né, ouvindo música, eu já tinha essa relação. A partir daí fui aprender a tocar um instrumento, comecei a tocar violão. E daí, mais tarde, surgiu a história de fazer banda com os meus amigos do colégio. E assim eu fui descobrindo a música que eu mais tinha, que eu mais gostava, que eu mais curtia. E foi através de fita, né? Troca de fita com amigos, né? Fita cassete. Que era uma coisa meio complicada, até porque assim, tinha uma época que era muito louca. Hoje a gente tem esse acesso fantástico à música o tempo inteiro. Você põe o computador ali, cara, você liga na internet, você tem tudo de todo mundo, né? Muito fácil. E naquela época tinha até as pessoas, elas tinham tanto ciúme da música que elas tinham, era muito louco, elas não emprestavam. Era muito engraçado, o cara chegava, não, eu tenho, mas você não tem e tal, não sei o que lá. Só que esse amigo me emprestou uma fita e tinha 2 músicas de uma banda lá que me chamou muita atenção, que é o The Cramps. E daí eu falei, pô, é isso que eu quero tocar, é isso que eu quero, né, curtir e tal. E tinha muito aquela coisa das tribos, né, tinha os punks, tinham o pessoal lá do sei lá que bairro, tinha o pessoal de tal rua e tal. Então aquilo também era uma coisa que, então a gente tinha essa coisa da identidade, né? Pô, a partir da hora que você gostava de um tipo de música, você já se identificava com aquela turma que ouvia aquele tipo de música também naquela época. Então eu me identifiquei muito com essa música e a partir daí a gente foi conhecendo cada vez mais amigos que curtiam aquela música. E daí já tinha uma cena aqui em Curitiba que fazia esse tipo de música, o Psychobilly e tal. E a partir daí eu fui cada vez mais tocando e me envolvendo com banda, me envolvendo cada vez com mais música e mais coisa. E nos anos 90 e pouco, a gente já estava tocando todo fim de semana em Curitiba com uma banda que eu tinha chamado Cervejas. E depois disso, a gente, com outros colegas, com outras pessoas que eram ligadas à cena, montamos uma banda em 97, que era os Catalépticos. E daí, a partir daí, começamos a viajar, a tocar, principalmente em festivais na Europa e nos Estados Unidos.
E daí acabou o Catalesp, montei o Six Sixteens, continuamos fazendo essa trajetória de tocar em tudo quanto é lugar, gravar muito disco, fazer toda essa história. E daí hoje até estou com uma outra banda que tem uma outra linha ainda, que é o Partidianos, que é uma banda que faz um resgate de hinos revolucionários da Guerra Civil Espanhola, da resistência italiana antifascista, da Guerra Mexicana, né, da Guerra Civil Mexicana. Até a gente vai começar também, a gente já trabalha com algumas músicas aqui da América Latina também, e a gente faz uma releitura dessas músicas e a gente está tocando também, coloquei aqui também, trouxe uma música do Partidianos pra gente ouvir, vocês saberem mais ou menos o que eu tô falando. Que irado. Legal. Você já sonhava com tudo isso? Você, antes, assim, de tudo começar, você já sonhava com isso? Não. Eu nunca... Começou do nada, assim. É uma coisa assim, primeiro que, se eu me lembro bem, assim, tem essa coisa de você tocar, você de alguma maneira, você tá fazendo alguma coisa, né? Você tá se expondo, você tá... e eu acho que isso é importante para todo mundo, acho que todo mundo deveria aprender um instrumento, saber tocar para se expressar de alguma maneira, sabe? Eu acho que essa coisa da música ou da arte, ou que parte da arte for, é muito importante para as pessoas se expressarem e deixar alguma coisa nesse mundo, né? E daí essa coisa foi surgindo e eu tinha uma prancha de surf, imagina. Eu troquei minha prancha de surf por uma guitarra. Nossa. Então valeu a pena. Valeu. Até hoje. Que mudança. Tô super feliz. E foi isso, quer dizer, até porque eu não conseguia descer pro litoral todo fim de semana, não tinha como, né? Porque senão provavelmente hoje estaria surfando. Eu fui escolher essa coisa da guitarra. Mas legal. Direto. Psychobilly. Isso. Como você define pra você, assim, o que é? Psychobilly, eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, porque ele faz um resgate. O rock, na minha opinião, é uma música muito revolucionária, né? É uma música que foi uma época que os Estados Unidos, ele vinha, né, tendo, lógico, tinha todo quanto é tipo de música, tinha o blues, tinha o jazz, tinha o honky-tonk, tinha um monte de estilos de música que já existiam nos Estados Unidos e que aconteciam, né, e que eram muito interessantes, mas tinha uma segregação muito grande, né? O rock, ele de alguma forma, o rock and roll, ele acabou com essa segregação. Então tinha o rhythm and blues, tinha o country, tinha esses tipos de música que tinha as paradas deles. E isso era, por exemplo, o rhythm and blues era especificamente música negra, sabe? Como o country era especificamente música branca, sabe? Como quando o rock and roll veio, e que daí também tem um monte de coisa que é interessante pra gente pensar no rock and roll, principalmente essa questão, por exemplo, o rock and roll, todo mundo que fez rock and roll, todos os caras importantes, o Little Richard, o Elvis Presley, o Jerry Lee Lewis, todos esses caras que a gente ouve falar e tal, que a gente conhece de nome, eles nasceram logo depois do crack da Bolsa de Valores de Nova York, lá nos anos 29, sabe? Quando teve aquela coisa que acabou com o dinheiro de todo mundo. Então eles vieram muito da pobreza, eles vieram muito do convívio com todo tipo de gente, inclusive com os negros, que eram realmente os mais pobres naquela época, né? Então quando veio o rock and roll e que fez essa revolução dessa coisa de juntar a música dos brancos com as músicas do negro, pegar o ritmo, fazer tudo isso junto, e daí também com o rádio, né, com o advento do rádio, com o advento do começo da televisão, aquela explosão que se espalhou pelo mundo inteiro, então aquilo foi muito revolucionário. E o que é o Psychobilly, né, nessa história, né? Por que a gente está contando essa história inteira do rock and roll? Porque o Psychobilly, na verdade, ele faz um resgate desse começo do rock and roll, que a gente pega o rockabilly, né, que é essa música mistura entre a música, o rhythm and blues do negro, o country americano, o rock e tal, e você pega esse tipo de música, que é uma música meio, eu digo assim, o rock, e que é interessante dessa história inteira, é que o rock era o funk daquela época. O rock, eles falavam, tudo aquilo que a gente fala no funk, que a gente ouve e tal, não sei o que lá, sabe, aquela coisa do sexo e tal, não sei o que, tá no rock daquele tempo, sabe como? Então, e o Psychobilly pega aquilo lá, né, aquela coisa bruta do rockabilly, do rock and roll, do rhythm and blues, e traz para depois do punk rock.
para depois dessa coisa dura do punk rock, para depois dessa coisa contestatória do punk rock também, né? Que faz a música um pouco mais nervosa, um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais brava mesmo. E traz pra gente. Então aquilo pra mim, quando eu via essa coisa do Psychobilly, pra mim foi muito importante, muito interessante, porque trouxe todas essas coisas, né? Tava lá o primitivo do rock com o punk e toda essa coisa, né, eu acho que do universo humano primitivo mesmo e tal, e transferiu para essa época. Então para mim aquilo foi realmente muito interessante, por isso que, então assim, em poucas palavras, né, o Psychobilly seria como se pegasse o Elvis Presley hoje, né, o cadáver dele ali todo, e renascesse do túmulo junto com sei lá, um Sid Vicious e fizessem uma banda. Era mais ou menos essa história aqui que é. E por isso que eu acho que me agradou tanto, me chamou tanta atenção, por causa dessa força primitiva mesmo do rock e que com o advento do punk. Demorou muito pra chegar no Brasil, assim, ou foi logo depois? Então, o Psychobilly, ele chegou no Brasil, ele começou, também essa coisa, né, do Psychobilly é uma coisa muito interessante, porque tinha muita gente já fazendo essa mistura, já nos anos 60, assim, já fazendo um rockabilly um pouco mais vigoroso, um pouco mais doente, assim, sabe, o jeito de tocar e tal, e isso foi o estopim disso aí, tudo foi lá nos anos 70, na Inglaterra, que os caras realmente pegaram e fizeram um movimento, colocaram, batizaram a música. Não, isso aqui a gente chama de Psychobilly agora. E aquilo ali foi uma coisa que demorou alguns anos, acho que uns 4, 5 anos, porque também tinha, né? O pessoal de São Paulo, ele ia muito para Londres, né? O pessoal que tinha um pouco mais de grana, nos anos 80, ele ia lá e consumia a música que estava estourando em Londres na época. E uma das coisas que estourou mesmo nos anos 80 em Londres foi o Psychobilly, né? Foi essa música com bandas que nem o King Kurt, que nem o Meteors, que nem essas bandas que trouxeram essa coisa para espalharam pelo mundo, né? Pela Europa inteira, e o pessoal que estava indo para a Inglaterra trouxe para o Brasil. Então demorou alguns anos, uns 3 anos, não foi aquela coisa de 10 anos depois, chegou uns 3, 4 anos. É legal. Bom, agora vamos entender um pouco ouvindo uma música, fazer um intervalinho. Massa. Então, eu trouxe o meu Psychobilly, né? Que daí é um Psychobilly um pouco mais pesado de tudo isso que a gente tá falando. É um Psychobilly que já tem uma interferência da música dos anos 90, 2000, que é um som quase com metal mesmo. Eu acho que seria legal, não sei, o Six Sixteens, eu acho que talvez o primeiro disco, Three Demons at My Door, que é do Unfucking Stoppable. Acho que essa conta um pouquinho da história. Então vamos lá. There's something got fucking sick. Primitive chains are sick of mine. Demonic prayer, all their tears. Yeah, it doesn't sound so
Agora vamos falar um pouco sobre o Psychobilly Fest. Para lá, como surgiu, quando... Então, o Psychobilly Fest, na verdade, foi um festival que surgiu lá nos anos 90 e foi pela necessidade das bandas tocarem, né? A gente tinha essas bandas, né? O Cervejas, o Elvis Presley, e a gente tocava geralmente assim, associado com outras bandas, né? O Cervejas era uma época que estava meio parado, e o Wallace, que é o guitarrista do Elvis Presley, que é uma banda sensacional, acho que uma das bandas mais legais de Curitiba. Eles cantam em português, eles falam sobre Curitiba. Então é muito interessante você ouvir as letras deles, são muito bem humorados, são muito... Tudo é muito legal. Eu acho que tem o Ademir, que é o letrista e vocalista da banda. Ele tem uma linha de poesia nas letras dele, que são dos poetas curitibanos, caras que nem o Marcos Prado, que nem... Paulo Leminski. Eu acho que tem um pouco de Paulo Leminski, mas eu acho que tem mais a ver com o Marcos Prado, um pouco assim, mais nessa onda, assim. Talvez até o cara do Vampiro Paulaquinha, que eu tô esquecendo o nome agora, vou ser crucificado. Dalto Trevisan. Então ele tem essa pegada, assim, que eu acho que assim, até o Marcos Prado e o Dalto Trevisan não são exatamente coisas muito parecidas, mas tem essa coisa da crueza, sabe? E que o Ademir, ele consegue traduzir isso muito bem na música Psychobilly. Mas voltando ao assunto, né, do Psychobilly Fest, então o Elvis estava surgindo bem numa época que o Cerveja estava meio parado. E eles não estavam conseguindo tocar, tinha uns festivais assim, nesse underground de rock curitibano, que a gente faz parte, tinha os festivais de metal, tinha um festival de rock, tinha todo o tipo de música que estava rolando com festivaizinhos, e não tinha um de Psychobilly. Então às vezes só que o cara conseguia tocar e tal. E daí o Wallace teve essa ideia, vou fazer um festival para trazer as bandas que já tem, né, no Brasil inteiro, e fazer aqui em Curitiba um festival. Então ele entrou em contato com o pessoal das bandas de São Paulo, com o pessoal de outras cidades, por exemplo, de Belo Horizonte, que também já tinham banda rolando, e chamou eles para tocar nesse festival. E foi o primeiro festival lá em 96, se eu não me engano, 95, que começou a rolar esse Psychobilly Fest. E foi sensacional, foi muito importante, porque logo depois rolou o Catalépticos, que foi uma banda que a gente depois teve uma ideia de fazer programa de rádio, de fazer fanzine, de ter um ponto de encontro, né? Então a gente tinha um bar que a gente sempre frequentava, que a gente se encontrava para beber cerveja, para falar sobre música, para ouvir música e tal. E daí nesse bar também a gente distribuiu o fanzine e ouviu o programa de rádio. Então tinha toda a concentração da cena, se passava nesse fim de semana nesses lugares. Então aquilo ali foi muito importante, e o Psychobilly Fest foi muito importante porque ele deu esse pontapé inicial para mais ou menos surgir essa cena de Psychobilly em Curitiba. E o Psycho Carnival, ele tem relação com o Psychobilly Fest? Tem. Então, o Psycho Carnival, o que aconteceu? A gente tinha esse festival, né, o Psychobilly Fest, que acontecia no meio do ano, geralmente, em junho, julho e tal. E a gente começou cada vez a crescer mais. Quando o Catalepsis ele saiu para ir tocar em outros festivais, principalmente na Inglaterra, no festival que a gente tocou lá, a gente viu como que eles faziam, como que eles desenhavam os festivais lá. Então era um weekender, né, que o pessoal chamava, que eram 3 dias, né, no fim de semana, e vinha a banda do mundo inteiro. E o pessoal se encontrava, era um grande encontro da cena que curtia esse tipo de música. Era bem na época que estava começando a internet, então tinha já fóruns de Psychobilly. Então as pessoas, de vez, o Facebook acabou com tudo. É impressionante. Quando começou o Facebook, se popularizou, acabaram esses fóruns. E daí até a cena meio que se dissipou um pouquinho. Mas tinham fóruns de Psychobilly que as pessoas se encontravam e falavam sobre tal disco, tal banda, o que tinha acontecido naquela semana, não sei o que acabou, a foto do não sei o que, o baixo que era de tal jeito, a guitarra e tal. Então tinha toda uma cultura que se prezava ali, principalmente na internet. E daí o grande momento de encontro era no Psychobilly Fest. Depois desse que a gente foi indo para esses outros festivais, a gente viu como que funcionava, e o carnaval era o momento adequado para você fazer um festival de Psychobilly. Por quê? Eram 4 dias. Então o cara tinha um dia para poder sair da casa dele, ele saía na sexta-feira, o primeiro show era aqui no sábado à noite. Então o cara, se fosse pegar um ônibus, ele não tinha aquela coisa de sair de São Paulo, ele não ia nunca pegar na sexta-feira. Então daí a gente fazia 3 dias, sábado, domingo e segunda.
Na terça-feira o cara ia embora, na quarta-feira de cinza o cara voltava a trabalhar. Então, quer dizer, era sensacional, era o momento perfeito, né, de carnaval. E Curitiba é uma cidade que não é conhecida pelo, vamos dizer assim, pelo carnaval de rua de Curitiba, que nem é São Paulo, que nem é Rio, que nem é, né, Salvador e tal. Pernambuco, lá, Recife. Então, assim, foi perfeito. Eu me lembro que era uma coisa muito louca, não sei se vocês, né, presenciaram isso, mas no começo dos anos 2000, a gente saía na rua, no carnaval, a cidade era vazia, não tinha ninguém, era uma coisa impressionante, velho, não tinha nada, sabe como? E a gente fazia o festival lá e assim, o pessoal falava, caralho, tá rolando alguma coisa, tem alguma coisa pra ir, tem alguma coisa pra fazer. Então muita gente até nem era muito ligada no psychobilly, no rockabilly e tal, mas era a opção para quem ficava aqui no carnaval. Então esse foi um dos momentos que foi interessante e que teve um crescimento. Pô, chegou na 3ª edição do Psycho Carnival, a gente tá colocando 800, 900 cabeças que, né, para um festival de música negrão no carnaval em Curitiba, pô, nós estávamos no céu, sabe? Hoje para colocar 150 cabeças a gente tem que buscar o cara na casa dele, desligar o Netflix, falar, pô, bicho, vamos ali, velho, a série vai ficar, o festival é só hoje. Começou aqui em Curitiba, então. Começou aqui em Curitiba. É legal no carnaval ter esse evento porque você acaba juntando o útil ao agradável, né? Tipo, o feriado ali que é útil para as pessoas poderem viajar e o evento que é tudo que as pessoas querem um dia específico para poder curtir. E o carnaval meio que proporcionou isso para vocês. Foi então. perfeito. Foi perfeito. Pro festival foi perfeito, pra cena em si foi perfeito. Então, o carnaval, ele tem essa longevidade, né? São 20 anos fazendo o evento, vai ser, a próxima edição vão ser 20 anos, justamente por causa disso. Por causa desse tempo, por causa da cena, por causa do carinho, né? Que a gente sempre teve muito carinho. É uma coisa assim que foi sempre muito menos, vamos dizer assim, pelo financeiro, pelo que poderia agregar pra gente de alguma maneira lá no final de grana, mas muito pela coisa que eu tava falando antes, assim, por essa coisa do psychobilly que tem esses elementos que fazem a gente gostar tanto dele, assim. Legal. Na sua opinião, quais foram as bandas mais importantes que passaram pelo Psycho Carnival? Nossa, foram muitas e muito importantes, assim. Eu acho que a gente teve a chance, e isso foi legal, isso é uma coisa que acontece no psychobilly que é muito interessante. A gente encontra com os nossos ídolos. É muito louco, velho, porque é uma cena tão pequena. Então, assim, cara, os caras que a gente pega e olhava lá nos anos 80, nos anos 90, comecinho dos anos 90, e olhava, nossa, que banda sensacional e tal. Cara, eu conheço todos eles. Eles são meus amigos, eu troco mensagem com eles por WhatsApp, se for o caso, sabe como? Então, isso é uma coisa muito interessante dessa cena, assim. E as bandas, assim, eu acho que as bandas mais interessantes, assim, desse estilo que passaram, é claro que são os clássicos, né? O Batmobile, o Banabats, o Meteors, né? O Banane Metallic, que é uma banda francesa que tem uma pegada muito pesada, assim, que é muito interessante também. Mas também bandas novas que estão acontecendo hoje e que passaram por um festival paralelo que a gente criou alguns anos depois, junto com o Psycho Carnival, que se chamava Curitiba Rock Carnival, não sei se vocês chegaram aí, que era ali no estacionamento da Câmara dos Vereadores, ali na Praça Eufrásio Correia. Era um evento que a gente fez gratuito e a gente conseguiu trazer bandas do mundo inteiro também, bandas que estavam para acontecer, bandas que estavam acontecendo, que nem o Goddamn Gallows, que eu acho que é uma banda super legal que está acontecendo agora no mundo inteiro. E a gente conseguiu trazer eles aqui de graça para o público de Curitiba e para quem estava aqui no Carnaval. Quer dizer, então, eu acho que são várias bandas que eu colocaria nesse hall. Eu acabei não trazendo nada, devia ter trazido deles também. Você é um dos organizadores do Psycho Carnival, né? De como é, tipo, experiência de ser um dos organizadores, como que é? Cara,
Cara, é sensacional. Eu acho que assim, tem uma coisa, cara, que você mexe com cultura, você mexer com arte, você mexer com evento, você faz um pouco de tudo, assim, sabe? Porque a produção, ela te exige demais você fazer correria de um lado pro outro, você entender um pouco de arte, você entender um pouco de som, você entender um pouco de público, de segurança, sabe? De casa, de como que você vai fornecer bem, né? Você acaba sendo um cicerone, né? E ainda tem que se preocupar com detalhes importantíssimos da produção, sabe? Pô, como é que é o banheiro da casa, sabe? Como é que tá esse encanamento, sabe? Teve eventos que a gente pegou e olhava pra casa assim, eu falava assim, nossa, brother, cara, quando tiver cheio esse teto aí não vai aguentar não, né, velho? E daí você tem que cuidar, inclusive, dessa questão, quer dizer, teve momentos que a gente teve em festa, em festival que eu fiz, de falar assim, bicho, eu vou trazer um engenheiro aqui e a gente vai reforçar isso aqui, velho, porque eu não quero o meu nessa reta aí, não, velho. Deus me livre cair isso aí, né? E a responsabilidade que você tem é muito grande, né? Então, são 20 anos de você fazendo um planejamento, de você fazendo a divulgação, você fazendo toda essa coisa que te dá uma experiência de vida, uma experiência de conhecer, de conhecer o humano também. O humano é sensacional, velho, porque você se lida com pessoas diferentes, com casos diferentes, com o cara que é o consumidor, com o cara que também é o cara que você está prestando um serviço de alguma maneira, sabe? Então, são vários... você lida com hotel, você lida com chilique, você lida com... Nossa, é uma loucura. Então, você acaba conhecendo um pouco das pessoas, como elas são, em que situação elas são de um jeito, que situação elas são de outro, né? Então, com essa coisa do humano também. Então, para mim, é muito legal fazer parte. É óbvio que é super cansativo, né, velho? Imagina, 20 anos, cara. O meu carnaval acabou. Quase em 20 anos que eu não sei o que é um samba, velho. Não sei qual escola de samba tá ganhando no Rio de Janeiro. A minha Mangueira eu abandonei. Legal. Você já... A pergunta é meio polêmica, mas vocês já buscaram algum tipo de incentivo, por exemplo, a Lei Rouanet, para conseguir fomentar mais o projeto de vocês? Então, não, nem acho polêmico, eu acho sensacional isso aí, velho. Eu acho que eu também gosto. A Lei Rouanet, eu nem gosto muito dessa Lei Rouanet. É porque agora, por causa da campanha, agora que eu me conto essa história, porque o pessoal fica falando que a Lei Rouanet é do mal, né? Pô, bicho. Assim, minha opinião, eu não acho que ela é do mal, mas a prática dela às vezes é abusiva, conforme quem usa ela, sabe? Tipo, você vai o show do Luan Santana, vai tomar no cu. Não precisaria, né? Então, eu acho, na verdade, por aí mesmo que você tá falando, velho. Eu acho que a Lei Rouanet, na verdade, eu acho que ela não é uma boa lei, pra ser bem sincero. Porque eu acho que seria... o problema da Lei Rouanet é o seguinte: eu vou lá, fiz um projeto, fui aprovado para poder captar através da Lei Rouanet. Se o cara olha pra mim, fala assim, bicho, eu vou dar uma coisa cara, aí, tem o Luan Santana, tem o Ivete Sangalo, tem não sei quem, pra dar meu imposto aqui e transferir esse dinheiro que deveria ser passado pra União, pra passar pra um artista que vai dar muito mais visibilidade pra marca do que eu. Acaba usando isso como marketing, né? Exatamente. Então, assim, eu sou muito mais a favor de um fundo de cultura, né? Você separar uma parte de imposto devido ao imposto que as empresas têm que pagar, ou que pagaram, e colocar para a cultura, sabe como? E daí o melhor projeto, um projeto que seja realmente significante para o país, para a cidade, para o estado, ele ser escolhido, e não pelo marketing do artista que está ali recebendo dinheiro. Então eu acho que assim, eu não acho que seja o pior drama do mundo. Outro dia um amigo meu, nessa discussão política, o cara falou assim, não, você veja essa Lei Rouanet, né? Vocês gostam dessa Lei Rouanet? Eu falei, eita, eu gosto. Eu falei, não, eu não gosto. Eu acho que tem outra lei que seria muito mais bacana, né, para essa coisa, né, da cultura. E a gente já conseguiu captar dinheiro de fundo. A gente nunca conseguiu da lei, né, justamente por causa disso. A gente é um festival de Psychobilly em Curitiba. Se fosse, sei lá, um carnaval, sei lá, no Rio de Janeiro, talvez conseguisse. Mas então, assim, por isso que eu acho também que tem que acaba acontecendo essa desigualdade em relação à lei. E assim, para os próximos
Psycho Carnival, vocês têm algum preparativo? Já estão pensando o que vai ser? Já. Como vai ser? Pra gente, eu vou te falar bem a verdade, assim, é um processo muito duro, né? Porque você tem muita responsabilidade, você tem muita custo, né? E, geralmente quando você faz sem apoio, a grande maioria das vezes que a gente fez o Psycho Carnival, a gente tem apoio da Prefeitura de Curitiba, a gente tem apoio da Fundação Cultural, né? Mas é um apoio que não é aquele festival que sai pago, né? Então é um festival que a gente paga pelo público. É o público que vai lá e paga o festival, paga os artistas que eles estão querendo ver, acredita no nosso projeto. E daí é aquela coisa, né, velho? Cada dia mais a gente tá lidando com coisa mais complicada, a gente tá em crise, tem essa questão que as pessoas estão difíceis de sair de casa, quando o cara sai de casa, o cara vai colocar quanto de dinheiro para se divertir, quanto que ele vai colocar dinheiro para beber, quanto que ele vai colocar dinheiro até para, né, para, sei lá, talvez viajar, ele possa até colocar isso como uma coisa complicada para ele. Então a gente, é uma luta que a gente está enfrentando todos os dias e a gente está sempre tentando buscar apoio, patrocínio, parceria, por causa que a gente acredita muito no projeto e acredita que ele é muito importante para a cidade de Curitiba, né? Para a comunidade curitibana, para todo mundo que faz parte aqui da cidade. A gente acha que são 20 anos que a gente está fazendo o evento e que, pô, a gente trouxe uma visibilidade para a cidade nesses dias de carnaval que ela não existia, né? O Psycho Carnival, ele foi um dos responsáveis, vamos dizer, pela criação do Zombie Walk, que hoje é uma coisa que leva 20 mil pessoas, né, pra rua, para se divertir, para brincar um carnaval curitibano, que não é um carnaval que tem uma marchinha, que tem, mas a fantasia tá lá, né? As pessoas se fantasiam de zumbi, de morto-vivo e tal, num dia para fugir daquela realidade. Eles entram isso. O que é o carnaval? É isso. Né? É essa brincadeira. Então o Psycho Carnival ele possibilitou isso aí. E também as brincadeiras dentro do carnaval também são por aí, quer dizer, as pessoas vão lá, vão se divertir, vão conhecer gente, vão curtir uma música diferente, né, que não está muitas vezes na rádio popular ou em alguma coisa assim, e vão se deparar com um mundo novo, né, um mundo completamente diferente. Ah, legal. Vamos para mais um intervalo então? Que música que se indica agora? Tá, então agora eu vou tocar o Catalépticos. Vou indicar o Catalépticos, que é a minha banda de 96, 97, que é uma banda que a gente começou a viajar no mundo inteiro e que agora voltou. A gente, inclusive, está indo agora, dia 11 de novembro, se não me engano, dia 10, dia 11 de novembro, nós vamos tocar também num festival super grande lá nos Estados Unidos também, e daí, essa eu acho que é uma das músicas legal. One More Tattoo, dos Catalépticos. My body has almost a little screws. There's no cemetery you can find.
Então, voltamos. Agora vamos falar sobre as suas bandas. Você tem quantas bandas e qual a sua ligação direta com elas? Se você que criou, se você começou a fazer parte delas? Tá. Eu contei um pouquinho, mas vamos tentar deixar um pouco mais profundamente. Eu acabei participando sempre, desde o começo, de várias bandas, né? Então, assim, a primeira banda que eu criei lá no final dos anos 80 era uma banda que a gente, praticamente do colégio, né? Eram os amigos do colégio que formaram uma banda que tinha aquela coisa, né? Tinha trocado a minha prancha de surf na guitarra. Aí eu tinha que montar uma banda, né? E daí foi os Crocs, e a gente começou a tocar já Psychobilly com essa banda, já começamos a fazer. E foi muito interessante, porque essa coisa de você se desenvolver, começar a ensaiar, começar a praticar música, daí tinha um músico que é melhor, daí você começa a entender que tal cara, pô, força mais de um jeito, mais de outro, e você acaba tentando cada vez fazer melhor aquela música que você está querendo fazer. Então ali foi, vamos dizer assim, o começo da história. E daí logo depois montei os Cervejas, que foi uma banda que daí também começou a tocar em Curitiba mesmo, começou a tocar em bares à noite. A gente era super novo, mas já estava frequentando, né, os bares da cena autoral de Curitiba, da cena rock de Curitiba. Tinha a cena punk também, era uma cena que frequentava os nossos shows e tal. E daí foram as bandas que hoje ainda continuam de alguma maneira acontecendo, né? Que é os Catalépticos, que a gente voltou depois de 11 anos, né? A gente voltou, acho que foi no ano passado, ano retrasado, a gente voltou depois de 11 anos parados. E a gente começou, por causa de convite, foi uma banda que é muito louca a história do Catalépticos, porque o Catalépticos, ele começou lá em 96, 97, e a gente começou a viajar. E saiu em coletâneas internacionais com a nossa música. E nessa época, mais ou menos em 2000, 2001, 2002, começou uma cena de Psychobilly, desse estilo de música que a gente toca, nos Estados Unidos. Essa cena era uma cena muito pequena, só que essa cena, a partir de um clique qualquer, de uma banda que surgiu, de uma coisa que estava acontecendo lá, pegou um público latino muito grande. Então, assim, principalmente na Califórnia, assim, a latinada, assim, a gurizada latina começou a ouvir demais esse tipo de música, assim, sabe? Começou a consumir. E o Cataléptico, por ter esse nome latino, Os Catalépticos, e por ser do Brasil, atraiu de forma impressionante esse público latino. Então, assim, foi uma coisa assim, cara, a primeira vez que nós fomos tocar foi em 2002, na Califórnia. Foi uma loucura, velho. Os caras já conheciam a nossa música, já cantavam a nossa música. E, porra, aquilo ali virou é uma música bem forte, assim, rápida. E aquilo ali virou o wrecking pitch, que a gente chama, né? O pessoal da dança ali, do slam dance, do pogo, se quebraram, velho. Mas de uma forma, assim, que a gente nunca viu, assim, sabe? E muita gente. Então, pra gente foi muito interessante aquilo, sabe? E isso foi levando cada vez mais e mais shows. E daí agora, depois de 11 anos parados, né? A gente tocou até 2006, a gente foi então voltar em 2017. Um selo de São Paulo resolveu lançar um disco nosso. Um disco que era um CD, ele resolveu lançar em vinil, fez uma produção super legal em vinil vermelho, capa dupla, com fotos e tal, não sei o que lá. E daí os caras viram a gente sentando junto e assinando, né? Quando a gente tava vendendo aqui no Psycho Carnival 2017. E daí o pessoal lá da Califórnia falou assim, pô, bicho, vocês vão ter que voltar, vocês vão ter que tocar aqui, vocês vão pá. Nós falamos, bom. Vamos, né? Qual que é a oferta? Quanto vai, né, chorar pra nós? Essa história. Aí, por causa disso, a gente voltou com o Catalépticos e tá voltando agora. Tocamos já, acho que é o terceiro show que nós vamos tocar nos Estados Unidos em pouquíssimo tempo. Né? E daí tem o Six Sinners, que é a banda que é o que veio... Essa era a pergunta. A próxima pergunta era Six Sinners. O nome, como surgiu o nome e assim, qual que é a prática da banda também? Então, o Sinners cara, é uma coisa muito interessante, assim, porque assim, a gente ia muitas vezes dar entrevista lá nos Estados Unidos ou na Europa, assim, os caras não sabiam falar os Catalépticos. No nosso show lá na Califórnia, eles chamavam Os. Eles não falavam Catalépticos. Assim, antes da gente tocar, eles ficavam Os.
Era difícil essa questão da pronúncia, né? E a gente falou, porra, né? Tinha acabado com a Talésia, a gente falou, vamos montar uma banda com nome em inglês, né, velho? Porque daí vai ser mais fácil pra todo mundo e tal. E daí surgiu esse nome, Six Sinners, a gente tava conversando e tal, até um brother meu tava junto na mesa, pô, Sick, doente, pecadores, bom, legal. Essa bobagem, né, que o cara pensa. Não, mas eu acho que é melhor Six Sinners, né? Bem doente mesmo. E daí foi legal, daí surgiu esse nome e tal, e a gente continuou tocando, né? Fizemos vários turnês na Europa e, porra, a banda que eu fui pra lugares que eu nunca imaginei que eu ia ir, pô, eu fui parar na Rússia, fui parar em, sabe, São Petersburgo, visitei a Praça Vermelha em Moscou, quer dizer, umas coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer. Fomos longe, né? Pô, tocamos na Finlândia, cara, então foi muito interessante. A história do Six Sinners é muito legal, a gente tem uma amizade muito grande também, a gente tem um entrosamento fantástico ali da banda e estamos continuando, né, e fazendo som, não paramos, acabamos de lançar um EP que daí eu vou tocar uma música também do Sinners aqui e daí foi isso, e estamos aí, estamos nessa luta aí. Legal. De banda de rock. E como que é, né, participar do Shock Rock da Rádio Mundo Livre? Cara, é uma das coisas que mais me deixa feliz na minha vida, velho, agora, nesse momento, assim, porque eu tô estudando sobre música, eu tô estudando sobre a música que eu mais gosto, que eu tô estudando sobre essa história que eu tava falando pra vocês, você não tava aqui no comecinho ali, mas que é falando sobre a coisa do rock, de quão revolucionário é o rock, por causa que ele junta não só as questões raciais, né, que são aqui aquela coisa do branco com o negro e essa coisa, mas ele é um movimento que ao mesmo tempo foi uma coisa que eu não falei, ele veio crescendo, o rock ele vem crescendo, que os caras são tudo de 1930, logo depois do crack da Bolsa de Valores lá de Nova York, que todo mundo ficou numa pobreza gigantesca, né, nos Estados Unidos, e depois veio aquela coisa do New Deal com os americanos, teve a coisa da guerra, desenvolvimentismo, né? E desenvolvimentismo fudido, e a guerra também levou muita grana para os Estados Unidos, então não foi uma questão só, aquela geração, ela ascendeu, né, culturalmente, economicamente. Então, assim, imagine o cara, que era um cara que ele morava num sistema de housing americano, numa situação de... não era nem Minha Casa Minha Vida, era uma coisa mais pobre, assim, era uma coisa que o governo americano dava por miséria pro cara poder viver numa casa, uma família inteira com 5, 6... Uma casa filhos. Estudante, assim. Só com a mãe e o pai junto. Divide no quarto, não podia fazer bagunça. E daí os caras, porra, tem uma hora que o cara ganha um Cadillac, velho, por causa da música que ele tocou, velho. Quer dizer, e daí o cara tá construindo uma mansão com o dinheiro dele. Os caras viveram o espetáculo. Quer dizer, é essa coisa que quando eu fiz a comparação com o funk, é isso. Sabe? Quando o cara fala assim do Bring My Cadillac Back, né, uma música que tem lá, é porque é mais ou menos a mesma coisa que o cara falar das caminhonetes que ele tem, dos carros e tal, sabe? Da vodka que ele bebe, sabe como é? Porque tem esse significado de ascensão social que é muito importante para um cara que vem do nada, né, velho? Então, essa coisa do Shock Rock me permite fazer uma pesquisa sensacional sobre o rock and roll, me permite tocar, conhecer cada vez mais música e poder distribuir esse conhecimento para todo mundo que estiver ali ouvindo. Então, para mim, isso é super importante, assim, é muito satisfatório. Legal. E essa foi a primeira vez que você trabalhou com rádio ou já tinha trabalhado antes? Então, a gente fazia um programa na rádio educativa, mas eu nunca falei na rádio, né? Essa coisa de falar eu me lembro que era uma coisa meio complicada pra mim. Eu ficava assim, pô, bicho, eu não vou ficar falando ali, eu tinha vergonha. E até hoje, brother, eu leio tudo que eu falo. Velho, vocês estão ouvindo lá eu falar aqueles errinhos, aquelas engasgadas e tal. Tudo é lido, velho. Porque algumas coisas, óbvio que eu já, né, opa, isso aqui eu vou falar sem ler, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, todos os comentários que eu faço sobre as bandas, todas as coisas, eu leio, talvez eu mude um pouquinho ali uma palavra ou outra, ou acrescente uma coisa ou outra, mas pra mim, eu tenho que ter aquilo lido, velho, porque pra mim essa coisa do improviso sobre uma coisa, um comentário, uma música, um cara que veio de tal cidade e tal, não sei o
música lá, pra mim é difícil, então, ainda. Então eu acabo... Mas pra mim tá sendo sensacional, viu? Eu tô realmente super feliz com o programa, de estar fazendo Choque Rock, tá mostrando essa música pra galera. Isso pra mim é ouro. Legal. Vamos de Six Sinners? Pode ser Six Sinners. Vai ter intervalo. Tocando uma música do... Não sei, agora não. No intervalo. Tocando uma música de uma banda, velho, que a gente tem uma relação sensacional com esses caras, os holandeses, chamados Cenobites. A gente gravou a música deles. E os Cenobites tem uma coisa sensacional, que os caras querem. O primeiro show que nós tocamos na Inglaterra foi um show horroroso. O pior show que eu já toquei na minha vida. Eu toquei com uma guitarra que eu não conhecia, toquei sem distorção, só ouvia a minha guitarra. Cara, foi a pior coisa do mundo, velho. E daí, assim, esses caras estavam na frente do palco adorando aquela coisa lá, velho. E chegou, a gente saiu do palco e tal, tava indo pro camarim e tal. Os caras chegaram cada um com 3 chopp, 4 chopp, assim, e entregaram pra nós, assim. Fucking great! Wow, you guys rock it! Eu falei, nossa, bro. E daí, de lá pra cá, a gente criou uma amizade gigante com os caras, sempre. Eles quase vieram morar no Brasil, um casal que a gente ficou mais amigo e tal. Tô morando em Madagascar, do lado de Madagascar, gente. Holandês, né? E daí a gente gravou essa música deles que eu acho sensacional, chama I Think. Voltamos. Bom, voltamos aqui e a gente queria saber de todas as bandas que você tem e teve na tua vida, se você puder escolher uma música. Qual mais marcou sua carreira? Qual que foi e por quê? Qual que é a história Qual que dessa marcou música? mais a tua carreira? Jeová. Jeová. Não. Mas, cara, tem de tudo. Acho que tem... uma música, assim, eu acho que talvez que eu tivesse feito, que eu fiz e que pra mim é importante... Eu nunca pensei isso, velho. Que rola perguntas... Tem os instrumentais que eu acho legal. Eu gosto de algumas coisas que eu fiz de música que são, por exemplo, instrumental do Catalepsis. Tem uma música que chama When the Sun Goes Down, que eu acho interessante. Eu acho uma música que é uma coisa que ela... eu não
conheço nada que ninguém que tenha feito assim. Claro, tem influência de uma outra coisa, de uma outra banda, mas eu acho que eu me saí muito bem fazendo aquela música no final, assim, sabe? Porque assim, eu não me considero, sinceramente, um grande instrumentista, né? Eu sou um cara que toco guitarra punk, base e tal, e eu acho que é muito mais o cara da vontade do que o cara realmente da qualidade, assim, do talento. Mas na verdade, é um talento também, né? De alguma maneira. E daí eu acho que essa música eu me saí muito bem nessa pegada. Acho que tem outras músicas também que são legais, acho que tem letras que talvez eu tenha acertado de alguma maneira melhor. Eu acho que tinha uma época, tanto do Sinners quanto do Catalépticos, que eu acho que as músicas que estavam saindo eram muito interessantes. E daí em alguns discos eu acho que eu consigo reproduzir de alguma maneira músicas diferentes, não com aquele mesmo história. Uma música que a gente tocou aí, uma música que eu gosto muito, que se chama Three Demons at My Door, que conta a história de uma porta que eu tinha no meu apartamento antigo, que o desenho da madeira, sabe, do nó, ela dava a impressão que eram 3 demônios que estavam ali, porque elas eram... Eu até tirei foto isso aí uma vez, levei uma banda, os caras ficaram lá em casa, os caras ficaram morrendo de medo. Os caras viram aquela porta e falaram assim, pô, bicho, uma banda lá da Irlanda, os caras ficaram morrendo de medo, pô, que loucura, tiraram foto e tal, porra. E daí é isso, daí eu acho muito interessante, eu gosto dessa coisa de brincar com a fantasia, com essa coisa do terror, do horror. Então, quando eu consigo escrever sobre isso também, eu acho bem interessante. Conseguir transmitir isso pra música também eu gosto mais. Massa. Legal. O papo tá bom, mas vamos mudar um pouco de assunto aqui. A galera aqui da rádio já sabe, mas quem tá ouvindo provavelmente não. Da sua relação com cerveja artesanal. Opa. Já queria saber um pouco sobre isso. Então, cara, isso foi uma coisa muito legal também, e tem muito a ver com o festival, com o Psycho Carnival. Porque, assim, quando a gente começou a viajar, o Catalépticos começou a viajar, e a gente fez isso aí em 2000, né, que foi 97, 98 e 2000, a gente tinha um período, assim, nos anos 90, foi bem quando o Collor, que você vê como a política é uma coisa importante mesmo na vida das pessoas. Depois a gente fala dele. Mas o Collor, ele foi um cara que ele igualou. Não foi o Collor, foi o Fernando Henrique. Ele igualou a moeda, né? O real com o dólar. Sim. Mas o Collor, ele tinha facilitado muito a importação. Então chegou muita cerveja gringa pro Brasil naquele comecinho dos anos 90. E isso acabou uma hora, porque o dólar ficou insustentável, o preço subiu até quase 3,40, imagina naquela época 3,40, o que era? Hoje quase como se fosse R$11 o dólar. Né? Então, assim, a gente não tinha mais acesso àquelas cervejas que eram legais, né? E daí a gente foi para a Europa. Aquele rio de ale, um monte de cerveja interessante, tomava Newcastle rindo, assim, velho. Era prazeroso demais. E quando a gente voltou pro Brasil, a gente já tava fazendo Psycho Carnival e tal, e a gente, sempre buscando, ia nos pubs, no Jokers, ia nos outros pubs que tinham cerveja, que tentavam trazer cerveja importada e tal, eram caras pra caralho. Mas a gente chegava, uma latinha daquela cerveja, e daí rolou a Eisenbahn, né, lá de Blumenau, que começou também a fazer cerveja lá em 90 e alguma coisa. E acho que 2000, alguma coisa, não tenho certeza. E daí o Jokers tinha, a gente ia lá e tomava e tal. E eu conheci o cara que trazia a cerveja Eisenbahn e distribuía aqui em Curitiba, o Alexandre Willerding. E a gente começou a ficar amigo, né? Começamos a conversar e tal, e eu queria que ele me ajudasse a patrocinar o evento com a cerveja Eisenbahn. Porque a gente era o maior consumidor de Eisenbahn do Jokers Pub. Quando a gente se encontrava no Joker, a gente acabava com os barril lá de Eisenbahn. E como ele era o cara que distribuía a cerveja, tinha um contato lá direto, ele começou a me ajudar. E daí foi em 2006, eu acho que 2007, 2008, a gente já tinha Eisenbahn no festival, no Psycho Carnival. Em 2009 a gente conseguiu um patrocínio da Eisenbahn, graças ao Alexandre. E em 2007 a gente já estava pensando, porque o cara já trabalhava com cerveja, já tinha toda essa ideia, falou, por que a gente não faz uma cerveja ligada a esse público, ligada ao festival? Em 2009 a gente colocou 1.500 pessoas no Clube Operário, né, que foi no festival de Psychobilly no Carnaval. Então a gente vendeu 4.000 litros de Eisenbahn lá naquele festival. E aquilo foi sensacional, quer dizer, então a gente viu que ali tinha um modelo de negócio, né? Se a gente fizesse uma cerveja
que atendesse esse público, que fosse que atendesse a nós, principalmente, né? Também, poderia dar jogo, né? E daí a gente começou a ter a ideia da Diabólica, a gente conversou com o pessoal que fazia cerveja, 2 caras que faziam cerveja, conheciam cerveja, e a gente começou a fazer com eles. E daí foi super legal, porque, porra, tinha já alguma cerveja, já estavam começando a fazer isso, aí foi em 2000 sei lá quando foi, 2009, eu acho que a gente já tinha cerveja, 2008, eu não lembro direito. Mas a gente começou a vender já cerveja em garrafa e tal, a gente fazendo uma fábrica tô com a memória hoje. A gente fazia numa fábrica aqui em Curitiba, era muito interessante, a gente começou a produzir a cerveja, sempre vendia toda a cerveja, e daí a gente começou cada vez a produzir mais, começamos a comprar as máquinas de chopp, então a gente vendia ela em chopp, vendia ela em garrafa, vendia ela em chopp, começamos a fazer parceria com outras cervejarias. E, pô, eu era um apaixonado por cerveja. Daí comecei a ir para os Estados Unidos, né? Que, pô, os caras têm uma puta cena de cerveja lá também. Tem as IPAs deles, são sensacionais. Então, começamos a trabalhar cada vez mais. A cerveja agora, ela tá em 13 Tilhas, né? A Diabólica, a gente produz ela lá. E a gente tá pensando em voltar para Curitiba para fabricar em algumas fábricas aqui. Então hoje, por exemplo, o cara vai procurar essa Diabólica, tá difícil para ele achar. Mas eu acho que em breve a gente vai começar a ter ela de volta aqui em Curitiba, em fábrica e tal, e nos bairros da cidade. Mas eu sou um fanático de cerveja, mas agora tô meio aposentado da cerveja, não tô podendo beber muito. Então eu tenho tomado bastante vinho também agora, né? Porque eu não poderia parar de beber. Né? Porque não condiz com a minha pessoa, mas tenho escolhido mais o vinho agora. E esse nome Diabólica, da onde que surgiu esse nome? Cara, esse foi o meu sócio, velho. A gente conversando sobre os nomes prováveis que iam... Não foi da porta lá do teu apartamento? Foi também. Foi dessa coisa a gente ter esse vínculo aí satânico até em casa. Eu acho que... E cara, o Psychobilly, ele brinca muito com essa coisa do sobrenatural, do diabo, dessa coisa. E a gente achou que tinha tudo a ver colocar esse nome. Era uma época que não tinha, velho. Não tinha cerveja com nome diferente. A gente foi uma das primeiras, se não foi a primeira cerveja que teve um nome provocante, com essa pegada. Sabe como? Porque antes, essa cena que a gente vê de cerveja, porra, que eu acho sensacional, velho. A gente tem mais de 40 fábricas de cerveja produzindo cerveja artesanal, velho. Isso é uma coisa... Cara, é uma coisa muito curitibana, velho. Isso aqui, graças a Bode Brown, graças ao trabalho desses caras, velho, e talvez até um pouquinho por essa coisa da Diabólica ter sido uma cerveja que conseguiu se popularizar rapidamente por causa do nome e tal, e muita gente abriu o olho para esse modelo de negócio, para essa coisa que existia. Pô, a gente tem uma coisa que é única. Não tem uma cidade perto que tem essa quantidade de cervejaria artesanal. Acho uma palavra meio ruim, uma cerveja alternativa, ou, sei lá, uma cerveja especial. Então é muito legal isso aqui, aconteceu em Curitiba também. E, pô, a gente fica super feliz de fazer parte de algum jeito dessa cena. Legal. Massa. E tem algum estilo preferido aí que diga pra galera? Eu no final, então, até dar aí uma novidade também, a gente vai estar lançando a cerveja do Cataléptico. Olha só! Vai sair agora. E a cerveja que a gente tá fazendo o Cataléptico, até nem fui eu que busquei fazer a cerveja nem nada, foi o Marcon, que é o cara que ajuda a gente pra caramba, fez a Session IPA, que é a cerveja que eu acho, pra mim, era a que eu mais bebia quando eu tava bebendo bastante cerveja. Dá pra tomar bastante, né? Justamente. Sessão com os brothers, né? Session IPA. Session. É o nome. Eu curto também. Então, vamos pro intervalo aí. Último intervalo. E... Qual música se indica? Então, eu vou tocar agora da minha banda aqui, porra, que é um trabalho que eu tô simplesmente adorando fazer, que é esse resgate das músicas, dos hinos revolucionários, tanto da Guerra Civil Espanhola, quanto da resistência antifascista italiana,
quanto das músicas aqui da América do Sul também, que fizeram resistência às ditaduras e tudo isso, que se chama Partidianos, essa banda. É uma banda que, partidianos seriam os partidários, que eram os caras que não faziam parte no exército, mas eles lutavam contra as forças, por exemplo, invasoras alemães, ou mesmo o exército de Franco na época da Guerra Civil Espanhola. E a gente vai tocar uma música aqui que se chama Fiskel Vento, que foi um médico partidiano que fez era uma música russa, né, Katyusha. Esse médico italiano, ele fez essa versão, né, partidiana, né, que é uma música que serve para animar a galera que vai pra linha de frente. O cara tem que se animar, né, velho? Porque ele vai encarar a morte, né, velho? E essa música se chama Fiskel Vento, é uma música que fala do combate antifascista na Itália. E é um trabalho que eu tenho, um prazer gigante de estar fazendo hoje. Legal. Voltamos então. Vamos lá então. Então, voltando aqui, agora uma pergunta meio lúdica aí. Se você tem algum sonho ainda a realizar na sua vida aí, falando da música, eu acho, mais específico, assim. Cara, sonho assim, velho, eu tô com. Como eu falei no bloco anterior, eu tô muito satisfeito com essa banda que eu tô fazendo, né, com todas as bandas. Na verdade, puta, eu tô vivendo uma fase fantástica, assim, com essa coisa de tocar
com o Catalépticos, com os Sinners e com o Partidianos. Eu tô querendo muito viajar com o Partidianos. Essa é, na verdade, a minha vontade atual agora. Eu queria levar essa música para os lugares que a gente tem, que tivesse um movimento que fizesse ressonância com a banda. Então eu tenho muita vontade. Essa música que eu toquei agora é até em italiano, né, velho? Eu queria muito tocar na Itália com o Partidianos. Então, assim, cara, mas cara, veja, eu, na verdade, velho, é aquela coisa, eu vivo da música, né, velho? Pra mim, só viver da música, né, com o programa de rádio, com as bandas, isso é um sonho, né, velho? Quantas pessoas têm essa possibilidade, velho, de realizar isso aí, de você poder viver de uma coisa que você gosta, que você tem prazer, de você, né, de você não... Então, cara, eu até me sinto meio privilegiado demais, né, de estar conseguindo fazer exatamente o que eu gosto pra sobreviver. Não vou falar pra você que eu tô rico, porque eu estaria mentindo. Mas eu tô bem feliz, assim, de estar fazendo o que eu gosto, né, velho? Eu acho que as pessoas, talvez, em vez de procurar muito o lance da felicidade financeira, ou do sucesso financeiro, procurar esse sucesso de realização, talvez até a gente tivesse usar uma frase bem comum, tivesse um mundo melhor. Né? Porque eu acho que é essa coisa, velho, você tá feliz com o que você tá fazendo. Eu acho que isso é muito importante. Então, sonho, cara, pô, velho, tenho sonho é continuar viajando, velho. Esse é meu sonho. Se eu puder continuar viajando, cara, se eu puder ir pra todo lugar do mundo com a minha música, sabe, conhecer lugares que eu não conheço. Até às vezes eu brincava, né, cara, a música é uma mentira que eu conto pra poder viajar, tá ligado? Eu gosto demais de viajar, velho, tá ligado? Conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, né? Eu nunca fui para a Ásia, por exemplo, né? Eu gostaria muito de conhecer Japão, China, essa Oceania, porra toda. Então, assim, na verdade eu vou continuar tocando a minha música, vou tentar conhecer o mundo inteiro por ela e esse é meu grande sonho, eu acho. Nossa. Legal. E para finalizar, então, quais são os próximos projetos aí para quem quiser saber mais informações? Legal. Sobre o que tá para vir aí? Então, né, a gente tá, esse fim de semana agora, a gente vai gravar 5 músicas do Partidianos, né, a gente vai fazer quase que uma demo, né, do Partidianos. Eu quero mandar isso para selos, para ver se a gente lança um material, né, com bastante qualidade e tal, dessa banda que para mim talvez hoje seja o meu maior xodó. E fora isso, cara, tem o Psycho Carnival, né? Tem esse festival nos Estados Unidos que a gente vai tocar, que a gente está se preparando. A gente vai tocar agora aqui em Curitiba, no 92 Graus, que eu acho que é uma casa... Nossa, eu já fui lá bastante, cara, na minha adolescência. Cara, eu acho 92 Graus, cara, ele é um desses projetos que deveria ser apoiado pela cidade, velho. Sabe, por causa da importância que ele tem para a vida cultural da cidade de Curitiba. A importância que, por exemplo, para você teve pro teu desenvolvimento, para você conhecer a cultura das pessoas da tua cidade, para você saber o que as pessoas estavam fazendo ou o que vinha de fora. Quer dizer, e não precisa ser uma coisa que tem que estar lá na pedreira, é uma coisa que está ali, num lugar pequeno, um lugar que possibilita um músico, muitas vezes, sei lá, um músico não tão conhecido, um cara que vai tocar, viajar e fazer parte dessa história. Quer dizer, se a gente tivesse mais casos 92, você vai na Europa, velho, tem um monte de lugar assim, cara, com estrutura para as bandas tocarem. Isso aí é questão de governo, de plano para o pessoal poder se divertir mesmo. Então esse é um dos projetos, cara, que eu acho que deveria ser adotado pela cidade. E a gente vai tocar lá, porra. E pra gente é um puta lance tocar, porque o JE é, pra mim, um herói da cidade aí. E dia 27 tocamos lá, com o Catalépticos, Crápulas e Elvis Presley, que são 2 bandas também importantíssimas dentro da cena psychobilly de Curitiba, que são 2 bandas que fizeram parte dessa história inteira que eu tô contando aqui. E daí vamos pros Estados Unidos fazer esse show, cara. Daí na volta... Carnaval. Eu já tô pensando em carnaval desde o meio do ano.
E agora, e sempre com essa loucura que é, né, você produzir um festival desse tamanho, com esse custo, e sempre na unha, né, sempre com pouquíssimo apoio. Mas isso daí agora, a partir dali, a partir da hora que voltou dos Estados Unidos, é só isso na cabeça. Aí ano que vem, sei lá, sobreviver. Legal. Antes da gente tocar, então, a última música, a gente vai agradecer aí o Centro Universitário PET, né, que concedeu aqui o estúdio pra gente. O professor Cassiano, o programa Loki, né, e você, o entrevistado, o Vladimir, que tirou um tempinho, né, pra vir aqui conversar com a gente, contar um pouco da história. Por ensaio. E é isso aí. Vamos tocar, então, a última música? Então, maravilha, vamos tocar a última música. Eu acho que tem mais do que duas, né? Tem um Catalépticos aí, né? Que eu deixei aí. Serial Joe. É uma das primeiras músicas que a gente fez com Catalépticos. Acho que é uma das músicas que também tem um pouquinho daquela história que você estava perguntando qual que era a música e tal. Acho que Serial Joe é uma música que pra gente ali no começo, o Catalépticos foi uma porra, cara, um tesão. A letra não era minha a letra, mas é uma letra do baixista Van. E pra gente foi sensacional ter feito aquela música e acho que por isso que eu trouxe ela aí hoje também. Então é Catalépticos, Serial Joe, muito obrigado a vocês. Valeu. Legal, valeu. Cassiano, meu brodaço aqui, dá oportunidade pra contar um monte de mentira aqui. É isso aí. Então, Valeu. beleza.